Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está assistindo isso aqui durante o dia, à noite, depois do trabalho, sejam muito bem-vindos. Nesse semestre a gente vai vamos continuar fazendo praticamente o que a gente fez no semestre passado, que é estudar como fazer um sistema web, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais, né? Fazer um sistema web é praticamente a mesma coisa, só que vai ficando cada vez mais difícil. Então é isso que a gente deve fazer nessa nossa cadeira. Eu peço desculpas pela minha. Eu vou estar falando bem devagar, bem pausadamente. Então, se vocês podem até, se quiserem, botar no 1.5x, porque é assim que o pessoal da geração Z escuta qualquer áudio, né? Então, fiquem à vontade, mas prestem bem atenção ao que a gente vai estar dizendo, porque a gente vai estar. Não, vamos aqui, a nossa intenção aqui não é ensinar vocês, HTML é isso, vocês vão sair super desenvolvedores de front-end, sabendo como é que posiciona uma div que ninguém sabe como posicionar, como é que mexe no não. A intenção aqui é dar o start para que vocês possam depois conseguir, quem sabe, resolver seus próprios problemas sozinhos ou com pouca ajuda. Tá? Então, bem-vindos à cadeira de desenvolvimento do sistema web. Meu nome é Daniel Tavares. Eu sou tianguaense também, mas eu moro há bastante tempo em Fortaleza. Trabalho para uma empresa que meio canadense, meio americana, estadunidense, né? E já faz bastante tempo isso e a gente trabalha com o desenvolvimento de muitos sistemas web há muito tempo já. Eu já perdi bastante tempo, faz bastante tempo que eu perdi a conta de quantos sistemas eu já trabalhei. Né? Vamos. A minha primeira pergunta que eu vou fazer para vocês não vão ter como responder, porque isso está gravado, mas vocês vão responder para si mesmos. Ok? Again, do you speak English? Eu sempre bato nessa tecla. Eu sempre vejo nos grupos que eu participo, eu vejo muita gente que assim, já é formado, né, já está em pós-graduação, e fica falando, eu perdi tal oportunidade porque eu ainda não falo inglês, tem determinada vaga. Essa vaga aqui dá. Cara, eu sei tudo de DevOps. Essa vaga aqui é perfeita para mim. Tudo que ela pede eu sei, menos inglês. Então, não esperem terminar a faculdade para vocês poderem começar em curso de inglês. O ideal é que vocês tivessem começado antes de começar a faculdade, no meio da faculdade, vocês já estarem se comunicando perfeitamente com alguém. Tá? Uma duvidazinha aqui, eu tá ali, perder uma frase num filme, eu tá ali. Isso sempre acontece. Comigo acontece muito. Vocês sabem que até em português, às vezes a pessoa fala muito rápido. Você perde uma frase aqui, uma ali, um gaúcho falando. Para quem é nós que somos cearenses, né? Às vezes a gente vê um gaúcho falando daquele jeito e aí fica difícil de entender o que eles estão falando, não é? Pois é. Aí a gente perde. Então não se preocupem se vocês não dominarem inglês 100%. Isso talvez nunca aconteça. Isso nem muitos americanos não acontece. Vocês não vão dar aula de inglês. Vocês não estão aqui para dar aula de inglês. Pelo menos não é. Eu não acho que é aquilo que vocês sonham, porque vocês estão indo, senão vocês estariam falando, não estariam fazendo esse curso, estariam fazendo curso de letras, né? Mas vocês vão ter que se comunicar como nós estamos nos comunicando aqui, eu e vocês entendendo tudo ou quase tudo o que eu estou falando. Para uma palavrinha ou outra, vocês vão pegar e algumas outras que vocês falarem, talvez quando a gente estiver ao vivo, tete a tete, eu e vocês, talvez eu não entenda, mas é desse jeito que vocês têm que entender. E eu vou sempre bater nessa tecla, eu vou sempre gastar 5 minutos dizendo: se você ainda não está matriculado no curso, se matricule. Escute o professor Daniel. Porque senão, quando vocês forem aquele cara lá do grupo, aquele cara do DevOps, que diz que sabe de tudo de DevOps, mas não sabe inglês, e por isso perdeu uma vaga de ganhar seus R$ 15.000 ou seus US$ 6.000 por mês, eu espero que vocês consigam essa vaga, eu espero que vocês não se arrependam. Então, comecem.
Já era para ter começado. Hoje, inglês é obrigatório, não é mais diferencial. Meu filho, eu já botei ele para estudar espanhol. O danado pegou e resolveu estudar para japonês. Ok. É importante que você estude uma terceira língua, um terceiro idioma. O português que vocês já nasceram falando e ouvindo, o inglês que vocês vão prestar para trabalhar, e uma outra língua para, aí sim, ser diferencial. Ah, aquele cara fala inglês. E daí? Todo mundo fala inglês. Mas ele fala francês também. Ah, então, bora puxar ele para cá, vamos botar ele no comecinho da fila. Tá? Não é isso. Começando com a matéria propriamente dita, a gente vai ver um pouco de cliente-servidor, HTTP, HTML, CSS. Né? O que é um sistema web? O sistema web é praticamente tudo que a gente está fazendo hoje. Né? Não existe mais aquele sistema de farmácia, padaria, supermercado, em que o sistemazinho foi feito em Delphi, está instalado lá no computadorzinho do cara, e aí você está passando a caixa, os produtos na caixa registradora, ele está colocando lá. Não existe, é muito forte dizer isso, existe, mas é cada vez menos. Né? Por quê? Aí tem vários problemas que vêm com isso, que eram problemas que antigamente a gente achava que estava ok, né? Mas hoje a gente não aceita mais. Né? Ah, tem uma dificuldade de atualizar, tem que ir lá no local, lá na padaria, lá para atualizar o computador do rapaz. Antigamente, beleza, um passeio. Agora a gente não quer mais fazer. Ah, tem dificuldade com banco de dados, a gente tem que manter uma cópia, então também tem que ir lá, ficar indo lá para vida. A gente não quer mais fazer isso. Eles não pagam mais para a gente fazer isso. Ninguém vai pagar Uber para você ir lá fazer uma atualização do cliente. Imagine pagar a sua visita. Né? Paga pelo seu trabalho, nem o seu deslocamento. Você quer pagar mais. Não compensa mais. Então, hoje nós temos tudo no browser. Que browser? O browser do seu computador. O browser do seu celular. O browser da sua geladeira. Ah, a geladeira tem browser? Algumas têm, e não é um browser como o Chrome, não é um browser como o Firefox e tal, mas é um browserzinho. E vai estar lá, conectado à internet. O browser da sua TV, onde você escolhe o Globoplay, ou Netflix, ou Amazon. Na hora que você está escolhendo um desses, você está clicando com o sistemazinho web que está lá, dando essas opções para você. Qual é a diferença entre web estática e web dinâmica? Existia um tempo em que, vou até passar para o próximo slide, que a gente tinha muitas páginas estáticas, ou seja, você ia para a internet para ver um texto. Isso foi antes de vocês nascerem, provavelmente. Tá? Isso foi lá por 1994, 1995, quando eu comecei a entrar na internet. Entrava estava passando o Batman o Retorno, então você entrava no site para ver, e aquilo ali não mudava, não tinha nenhuma interação com você. Era como se você estivesse vendo apenas que você estava vendo no computador, vendo via internet, você estava vendo ali a resenha, a sinopse do Batman Retorno, quem era o ator, quem era, eu acho que era a Mulher Gato, quem era o Coringa e tal. Né? Via algumas fotos, né, mas eram sempre as mesmas fotos, mas não havia nenhuma interação com isso. Hoje, depois de um tempo, você passa a ter interações, você passa a ter páginas mais dinâmicas, você passa a ter figurinhas pulando na tela e tal, você pode ter um joguinho. Tal. Ah, de dia uma você tem a página fica branca, se é de noite a página fica com fundo preto e tal. Você está no Ceará, a página vai ficar amarela, nós estamos na terra da luz e do sol. Né? E se você está em São Paulo, a página fica cinza, na poluição lá. Depois a gente teve a web moderna, que a gente tem que começar a ouvir falar de outras coisas, como single page applications, WAS, portable applications, se não me engano, APIs, microserviços. Né? Você vê aplicações que se comunicam com outras aplicações. Né?
sem precisar da gente interagir. Você compra um carro e aí o vendedor vai entrar lá numa aplicação web e essa aplicação web vai se comunicar com outra aplicação web. Né? Você tem uma aplicação web lá, sei lá, da Caoa, né? E aí essa Caoa, ela vai se comunicar com uma aplicação da Ford. Né? Eu tinha pulado aqui, porque a web, vocês já estão caracterizados, saber, mas a gente pode continuar. Pincelar um pouquinho, uma rede global, muitos interligados, baseado no modelo cliente-servidor, tá? Ainda é cliente-servidor, mas a gente vai ver um pouquinho algumas diferenças. E os navegadores, eles interpretam as informações que a gente recebe. Essas informações são formatadas através de HTML, que é uma informação propriamente dita. CSS é o formato da informação, como a informação é vista pela gente. E JavaScript, que são interações que a gente faz. Pede mais informação, recebe informação personalizada, recebe informação que é para você. E ela funciona através de aquisição-resposta. Eu peço alguma coisa, eu faço, lembrem bem essa palavra, request, e eu recebo uma resposta. Lembrem bem essa palavra, response. A gente pode ver na web, em aplicações, como se fosse cliente servidor, se a gente pensar no cliente como se fossem os browsers, certo? Falei. Seu celular, seu computador, seu Chrome, seu Firefox. Uma extensão do Chrome, pode pensar nisso também, uma extensão do Firefox, uma extensão do Opera. Os IoTs, ou seja, a internet das coisas, Internet of Things, os sistemas embarcados, aquele browserzinho que está lá na sua geladeira, ele está conversando com. Pode conversar com o aplicativo do Guará, do Superbox, do nome desse grande supermercado que tem em Tianguá, do lado da rodoviária, esqueci, mas vocês estão lembrando. Aplicações, como eu mencionei, você vai comprar um carro na Caoa, esse carro é Ford. A Caoa vai se comunicar com a Ford, vai dizer, olha, vendemos um carro seu, beleza? Pode comemorar. Do lado do servidor, nós temos as APIs, ou seja, a API do lado da Ford um servidor. Você pode considerar isso como um servidor que está conversando com a API, que é cliente. Do lado da Caoa, nós temos processamento de dados, que muitas vezes ele é feito. Algumas coisas são feitas quando você fala, processamento de dados é feito no cliente, processamento de dados é feito no servidor. Boa parte é feita no servidor. As coisas que são importantes e chegam para você mastigadinhas. Tá? Como mastigadinhas, professor? Chega para o seu browser mastigadinho. Você já vai poder exibir lá do jeito que ele exibiu. E SGBDs, sistemas de gerenciamento de bancos de dados. E a comunicação é via protocolos, HTTP e HTTPS. E uma coisa muito importante, toda essa comunicação é statement. O servidor não guarda estado de existência. Professor, mas se eu fui lá num site e eu comecei a preencher um formulário, eu preenchi a metade desse formulário, passei para a página 2, quando eu voltar, ele ainda vai estar na página 2. Isso aí foi salvo em algum lugar. Ou foi salvo no cliente, ou seja, foi salvo no seu browser, que tem um pouquinho de storage, um pouquinho de armazenamento, ou foi salvo, ou você está mandando essas informações, as informações da primeira página, você está mandando de volta para o servidor, para poder que ele receba para poder ele também processar as informações da página 2. Isso é muito importante. Stateless. Isso causa problemas, isso causa bugs. Então, é muito importante que você saiba. HTTP não salva informações. Essas informações, elas ou são salvas em algum lugar no seu cliente, ou elas são enviadas novamente para o seu servidor. Se você não salva no seu cliente, quando você entrar no seu servidor de novo, você é uma pessoa completamente nova.
você não tem nada a ver com aquela pessoa que começou ali o serviço e não terminou. Tá? Isso é muito importante. Então, se você sentir falta de algum dado que estava na primeira página e você está na segunda e você está querendo que seja processado, meu amigo, você perdeu. Minha amiga, você perdeu. Eu sinto muito. Então, quando vocês estiverem fazendo seus sistemas, o que vocês têm que pensar? Ou vocês gravam no storage do próprio navegador, e aí vocês vão ver que se vocês forem usar outro browser, perdeu tudo. Porque é outro browser, outro navegador, outro storage local, outro armazenamento local. Mas ok, se você está usando o mesmo browser, você não tem problema nenhum. Tá? Ou você fica enviando tudo. Eu digo, meu nome é Daniel, beleza. E qual é o seu sobrenome? Ele não vai saber qual é o meu nome, não. Eu digo de novo, meu nome é Daniel, meu sobrenome é Tavares. O que é que você é? Eu digo de novo, meu nome é Daniel, meu sobrenome é Tavares, eu sou analista de sistemas. Onde você nasceu? Meu nome é Daniel, meu sobrenome é Tavares, eu sou analista de sistemas, eu nasci em Tianguá. Tem que ser assim. Se não for assim, não está certo. Ou eu guardo tudo isso e, na hora que for para mandar, vai, servidor, processa tudo agora. Aí você manda tudo de uma vez. Inclusive aquilo que você parou o seu trabalho, você foi beber uma água, você foi no banheiro, você foi atender um outro cliente que precisava, estava demandando uma atenção grande sua, se tiver tudo ali, no storage. E como eu manipulo o storage, professor? O browser. Eu manipulo via JavaScript. Eu espero que a gente tenha tempo de fazer isso nas aulas práticas. Não posso prometer, mas de qualquer forma você já está sabendo. Storage, local, navegador, é manipulado via JavaScript. Aqui a gente até já viu isso no ano passado, não sei se vocês são as mesmas pessoas, os servidores que são mais usados ultimamente, o Nginx é o mais usado ultimamente, mas tem também o Apache, a Cloudflare. Também se usa muito ainda o Node, e esse da Microsoft. Ele deu muito espaço, antes era uma competição com o Tomcat, com o Jet, com o JBoss e com o IBM, agora teve bastante, e o próprio Tomcat, Jet, e o Wi-Fi, que era o antigo JBoss, perderam também bastante. Mas vocês não devem, fora aqui, vocês não devem falar de JBoss. Eu trabalhei muito com JBoss, durante muito tempo com JBoss. Foi a minha vida. Depois WebLogic. Agora, mas esses outros eles funcionam igual. Tá? Às vezes a diferença é só, carrega mais rápido, tem algum ajuste, é mais seguro. Tá? Então, isso aí são particularidades que vocês vão ter que aprender quando vocês estiverem trabalhando com seus Nginx, Apache. Normalmente, uma coisa interessante, eu vou fazer uma aplicação web. Qual servidor eu escolho? Eu escolho aquele servidor que eu já conheço. A resposta mais simples é impossível. Se eu fosse fazer uma aplicação web hoje, eu, Daniel, usaria o Tomcat. Bonzinho, facinho, não tem muita coisa e tal. Ou poderia até usar o JBoss se precisasse de algo mais elaborado. Professor, mas eles não são menos usados, eles estão hoje menos de 0,1%. Sim, mas eu sei, eu conheço, eu me sinto familiar, eu me sinto em casa com isso. Então eu faria com isso. No caso de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar o Tomcat? Não, vocês vão usar aquele que você já conhece. E qual é o que você já conhece? Eu não sei, eu não vou saber. Muito provavelmente vai ser o Nginx, ou vai ser o Node. Então vocês escolham um desses. Tá? Escolham que vocês se sentirem familiares. Se o poder de escolha estiver com vocês. Às vezes isso vem escolhido para a gente, às vezes é o cliente que tem, às vezes você tem um líder que é mais, um desenvolvedor sênior que tem mais experiência que você, que ele fez a escolha por você. Às vezes é feita uma reunião e aí você apenas volta e tal, eu quero usar a Nginx, mas, sei lá, outros técnicos com sapiência igual, sabedoria, com senioridade igual a sua, outros 3 técnicos dizem que tem Node, 3-1, você perdeu, então, ok, vamos usar o Node. E aí você procura aprender a usar o Node. Uma requisição.
o cliente envia uma requisição ao servidor, o servidor interpreta essa requisição e determina a ação apropriada. O que é que eu vou fazer? O cara está me pedindo isso. Eu vou fazer? Eu vou negar? Eu vou fazer parcialmente? O que é que eu vou fazer a partir da demanda que o cara me fez? E aí a resposta. O servidor envia uma resposta HTTP, que vai ser, normalmente essa resposta é muito simples. Ela normalmente não é muito pesada, até por questões de tráfego de rede, por questões de segurança também. E aí o seu navegador vai poder fazer uma boa parte do processamento. É porque os navegadores hoje eles estão com muita poder de processamento. Né? Se aproveitando também do muito poder de processamento das nossas máquinas. Também, né? Eu tive no tempo em que 20 GB, meu Deus do céu, 20 GB de HD. Hoje você tem computadores de 1 TB. E laptops de 500 GB ou mais. Servidores web, é basicamente isso que a gente está falando, né? Você manda um documento, ele é recebido através, pode chegar HTML, pode chegar CSS, pode chegar imagens, né? Vídeos também. Uma coisa que vocês precisam ter em mente também são as principais portas para trabalhar com HTTP. O que são portas? Portas são portas. É só isso. Só pensa só isso. A porta é como você vai ter acesso a alguma coisa. Tá? Então, se você vai. É como. É por onde você vai entrar. Tipo, você tem uma casa, você tem a porta da frente, a porta de trás, a porta do meio, você tem uma chaminé, você tem um túnel, um buraco no chão. Tudo isso são formas de acesso. Tá? E tudo isso faz parte da requisição. Tá? Então, se você quer algo bem simples, você vai usar a porta 80. Tá? Professor, mas como é que eu vou saber? Vou escolher isso. Fiquem calmos. A maior parte das vezes vocês nem vão precisar saber disso. Mas, quando vocês tiverem aquele dúvida cascudo, talvez vocês precisem saber. Tá? Então, é um conhecimento que é bom vocês terem e não usarem, mas ficar guardado. Um dia vocês vão precisar. Tá? Então, normalmente, você tem a porta HTTP, 80, é normal, é mais usada de todos, quase todo usa 80, mas se você vai usar, se é algo seguro, não vai passar pela 80, vai passar pela 443, tá? Você vai configurar um telnet, um PURI, um SSH, você vai usar a porta 22, tá? Para receber e-mail com 25, e para enviar e-mail com 25, para receber você com 110. Né? Se você vai trabalhar com um banco de dados mais que você tem 3306. Né? Isso também é importante, às vezes, quando você, por exemplo, instala um banco de dados no seu computador. Por exemplo, você instala o Postgres e você instala também o MySQL, você tem que determinar uma porta para cada um. Tá? Eles não podem usar a mesma porta, senão vai dar conflito. Outra coisa que vocês precisam entender são os status da HTTP. A gente já conversou sobre isso. Né? O status 1.0, é raro a gente receber, mas o 200, 201, quer dizer que uma requisição foi recebida, atendida, aceita com sucesso. Tá? Ou seja, por exemplo, se você. O que são esses status? Fazem parte também da mensagem. Imagina o HTTP como você manda um envelope e você recebe um envelope. O que, que tem dentro do envelope? Dentro do envelope tem a mensagem. Mas não é só isso. No envelope tem quem sou eu, meu. Isso é a palavra. Mas destinatário, quem é você? Tá? Do outro lado. Tá? Tem um selo. Se não tiver um selo, o correio não manda a sua carta. Tá? Esse selo tem que ser o selo correto. Sei lá, você está mandando uma revista, você não vai mandar um selo de uma cartinha. Né? Faz tempo que a gente não manda carta, mas a melhor analogia é essa.
Então, nisso você tem status, nesse envelope você tem status, você tem a porta que vai usar, e várias outras informações, o destino. Né? E dentro desses status, os mais importantes são os 2, os 4 e os 5. O que são os 2? Tudo deu certo. Pode comemorar, como diz o cara lá da loteria. O que diz o 4? Olha, aconteceu algum. Quando o servidor me invoca com 4, ele diz: olha, aconteceu algum problema, eu não sei resolver, mas eu sei que o problema não é meu. Você resolva aí, você faça seu pedido direito. Você não fez o pedido direito. Sei lá, você não mandou a revista que você ia mandar para outra pessoa, você não mandou com selo apropriado, você mandou com um pequenininho. O erro foi seu. Você tem que mandar com uns, sei lá, 3 selos, porque é um cartão mais pesado, o correio vai te cobrar mais por isso. Não vai ser 10 centavos, vai ser 30. Você mandou pagando 10 centavos. Que é isso, pai? Tá pensando o quê? Tá pensando que eu sou abestado, que é só me mandar com qualquer selo e eu vou aceitar? Não, não é isso. O erro foi seu. Quando você recebe uma requisição, eu vou mostrar para vocês depois, na aula prática, a gente vai fazer os gráficos, entrar em alguns sites, ficar recebendo, vendo os status, recebendo na aba de rede do Developer Tools, e a gente vai ver isso. Tá? Então, basicamente, 4, o problema é seu, meu amigo. Resolva os seus problemas aí. 5, foi mal, cara. Eu estou com problema, eu não estou conseguindo resolver isso, tá? Acho que está tudo certinho do seu lado, não tenho nem como dizer se está certo. Eu sei que primeiro aqui desse lado aqui está com problema. Eu tentei acessar o banco de dados, mas o banco de dados está com problema, não posso nem te dizer se o que você está. A placa do carro que você está querendo consultar. Tá? Foi mal, tenta daqui a pouco, tenta daqui a 5 minutos. Vamos ver se a gente resolve isso aqui, tá? Problema meu. Se preocupe não, que eu não vou lhe cobrar por isso. Figurinha lá, só que marcha a mesma coisa. Né? 4, a culpa é sua. 5, a culpa é nada. A culpa é uma palavra forte, mas é isso. A responsabilidade. O problema está do seu lado, o problema está do meu lado. Tá? E é isso que a gente tem. Isso aqui é como se fosse. O que trafega, né? Aqui são as mensagens, protocolo, né? Tomada de aplicação, são outras informações que a gente precisa. Por exemplo, como é que eu faço para transformar aquele www.globo.com em um número IP, né? Porque tudo no fim vai passar por baixo na camada IP. Tá? Então, analisando essa parte de cliente-servidor, a gente enxerga como um tipo específico de sistema distribuído. Sistema distribuído como? Como eu falei, não é igual o da padariazinha da farmácia que se fazia há muito tempo lá. O Clipper, não sei se vocês já ouviram falar dessa linguagem. Tá? Está distribuído, está pelo menos em 2 máquinas. Tá? Pelo menos em 2 máquinas. Normalmente está em muito mais. E você tem diversos tipos. E você tem. Isso pode estar centralizado, tá? Isso é tipo um solzinho, tá? E vários clientes conversando com o mesmo servidor. Ou pode ser uma nuvem, uma coisa completamente complexa. Tá? E a comunicação, ela pode ser síncrona ou assíncrona. Quando é que a comunicação tem que ser síncrona? Quando está ali, tete a tete com o cliente. Quando, por exemplo, eu clico em me matricular num curso da Via Sapio. Eu não quero receber amanhã a notícia de que eu estou matriculado. Eu quero ver aqui na minha frente, agora, nesse instante. Eu cliquei no botão, ok, matricular. Eu quero ver aqui. Você está matriculado na Via Sapio. E eu quero comemorar. Quando é que pode ser assíncrono? Assíncrona poxa vida, eu estou com umas mensalidades atrasadas. Aí eu vou mandar lá, né, sei lá, um sistema da Via Sapiens dizendo, olha, preciso parcelar minha mensalidade, preciso passar a mensalidade para amanhã, ou do mês que vem, tá? Então, só que aí não é o seguinte, né?
A matrícula já estava tudo certinho, né? Alguém já tinha processado antes e já estava tudo certinho. Mas, se vai dar para parcelar ou não, aí o financeiro vai ter que ver, vai ter que pegar uma aprovação. Então, essa comunicação você não vai receber agora. Então, tudo bem essa comunicação ser assíncrona. Tá? Eu mando um request, eu recebo o response quando for possível. Pode ser daqui a 10 minutos, beleza. Pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 1 minuto. O tempo pode ser depois. É síncrono, é depois. Tá? Porque se for. Mas se eu estou falando tete a tete, ou então, coisas que são muito necessárias: tráfego aéreo, tráfego de carro, é, é, sistemas médicos, a maioria deles tem que ser. Sistemas, a gente chama isso, inclusive, chama isso de sistemas em tempo real. Tudo isso tem que ser síncrono. Pode ter assíncrono? Pode. Pode ter assíncrono. Fiz um exame de sangue, o exame de sangue demora para eles fazerem o exame, né, e tal, talvez você já tenha visto, tal, até que eles veem todo o sangue, não tem triglicerídeos, está tanto, tá tanto. Isso aí não vem na mesma hora, nem se você for lá no laboratório. Então, isso é assim. Mas o cara está aqui morrendo, o que é que eu tenho que fazer? E eu preciso de uma resposta para salvar a vida dele? Isso tem que ser síncrono. Entendeu a diferença entre síncrono e assíncrono? Né? Síncrono tem que ser imediato. Assíncrono. Não é que assíncrono não é importante. É importante também. Tudo é importante. É que assíncrono pode esperar. Tá? Você vai fazendo. Assíncrono normalmente envolve um grande processamento, envolve grandes etapas, envolve eu mandar um formulário que vai chegar no analista financeiro para ele dar o ok dele. Depois, o analista financeiro vai enviar um outro formulário que vai chegar no diretor, né? E aí vem de volta e vai chegar na minha mão. Minutos, dias depois, horas depois. Tá? A gente tem vários tipos de. Agora, uma outra coisa que é importante é: eu estou com esse problema, eu mando essa requisição. Tá? E aí, o meu amigo Gustavo também está com problema. Problema. Eu também mando a requisição. Na mesma hora. Como é que funciona isso? Eu preciso fazer um escalonamento. Eu estou falando só de dois. Vamos supor que o servidor lá só atende um de cada vez. Normalmente os sistemas atendem várias vezes, e também não é só 2 pessoas que estão mandando. Então, além de prioridade, tem questões que você pode estabelecer prioridade, quem é que tem o problema mais importante, ou quem é que está acima na, na hierarquia, por exemplo. Se você vai receber tem uma mensagem minha, ou tem uma mensagem do nosso amigo Gustavo. Nosso amigo Gustavo é muito mais importante do que eu, então a mensagem dele vai primeiro. Né? Ou você tem filas do tipo, tem filas que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Ou, ao contrário, ele fica sempre tirando o último. Por quê? Isso é ruim? Isso é ruim? Mas pelo menos imaginei. Você tem tópicos, você assina, como por exemplo, tem um publisher e um subscriber, que várias máquinas atuam como subscribers de um publisher. O publisher é aquele que publica, subscriber é aquele que assina. É como se você fosse assinar um jornal, né? Todos os dias está lá o seu Dia do Nordeste, o povo de manhãzinha, ele pega e imprime o jornal, tem um deles que não tem mais um qual é, aí eles imprimem o seu jornal, né, e mandam para os assinantes. E os assinantes recebem nas suas casas. Sai um Kombi, deixando na casa de cada assinante. Então, é a mesma coisa. Quando vocês escutarem falar de tópicos, né, ou assinar um tópico, é como você tem um fórum. Você entrou lá e você assinou. E você viu a informação que você quer. Tem P2P. Eu conversando contigo. Isso é muito usado, sabe em quê? Isso é muito usado em
Era muito usado para baixar música, para baixar filme. Hoje a gente praticamente não tem mais isso, mas ainda tem os torrents da vida. Tem os blockchains. Blockchains é uma coisa bastante. Pega praticamente tudo que existe e adiciona muito mais segurança a partir dos blockchains que você tem. É possível que existam coisas como moedas digitais, como Bitcoin, Ethereum, tá? Isso é tudo marcatura. Blockchain, que eu não vou entrar muito nisso, porque isso aí é três aulas só falando sobre isso. Tá? Mas, basicamente, são tipos de comunicação. Tá? Eu acho que eu vou pular essa parte da PNL, porque eu vou passar isso para vocês, né? Vamos só pensar em algumas coisas que eu falo. E é impossível que em 50 minutos, uma hora, 4 horas, a gente consiga extinguir todo o HTML. Se a gente tivesse 16 horas, isso seria, mas isso seria bem sacado. Tá? É muito melhor você pegar. Tem um entendimento básico, e aí qualquer dúvida você vai lá e pesquisa isso. Né? Então, basicamente, o HTML é uma página, é um documento, que ele é dividido em head, né, e body. Head é a cabeça, é algo que é não visível, mas que tem muita informação que o seu browser vai precisar. Não é informação para você ver. Você não vai ver quando você tiver, quando o browser decodificar aquela página, quando o browser renderizar aquela página HTML, você vai ver apenas o corpo, mas o resto de informações importantíssimas. E o HTML é a estrutura básica das tags, como você está vendo aqui. Não vou receber isso. Tem o HTML, você tem heads, você tem títulos, os são tags. Sim, e dentro do body é uma tag. Tudo isso que está entre sinais de menor e maior são tags. Tá? Atributos. Vou passar para o próximo, porque aí a gente tem alguns atributos. Por exemplo, quando você vê aqui nesse select aqui, você tem um atributo chamado ID. Esse atributo tem um ID que está em name type. E aí, tem outro atributo value aqui nesse option, que é somente um atributo value que é id e volta. E tem elementos semânticos, que são header, que são nav. Hoje se usa muito mais esse tipo de coisa. Nav, name, ticker, article. Essas coisas ajudam a montar menu, ajudam a montar uma barrinha de navegação na sua página. Tá? É bom que vocês depois deem uma olhada em cada um desses. Tá? E temos formulários. Tá? Formulários é como a gente realmente envia informações para a web. Né? Os formulários mais comuns são esses: input, label, select, start, booking. Não vou... E eles têm os seus tipos também, input, tem texto, button, checkbox. O que é um input? É uma entrada de dados. É onde você coloca seu nome. Isso aí é input type text. Coloca lá, Leonardo Daniel, input type, no input type text. Você tem input type ultra, é aquele onde você submete. Você tem, por exemplo, um checkbox. Você é aluno, você já está corretamente matriculado, você clica assim e marca como se fosse um X. Né? Input type radio, tipo, seu sexo, sua definição sexual, masculino, feminino, outro, não quero responder, tá? Cis, trans, você, dependendo hoje é melhor ter pelo menos 3 ou 4, né? Masculino, feminino, outro, e não quero responder, são os mais gentis, educados, me falta uma palavra melhor para chamar hoje em dia. Tá? Assim, gentileza, é assim que vem. Label, select, tertiary, button, são vários tipos de formulários, como esses aqui. Select a file, para montar um arquivo. Aqui os region buttons, onde você escolhe HTML,
Esse aqui só é um. E aí o primeiro nome é o text box. Então, você colocou lá. Eu, você. Vamos passar um pouquinho mais para frente. Os formulários, eles também, é importante você saber também o que é o action, para onde vai, né? Ou seja, eu estou mandando, é o destinatário realmente, eu estou mandando nesse formulário aqui as coisas para actionpage.php. É para cá que eu estou mandando, esse é o meu destino, esse é o meu destinatário. Tá? Esse é para cá, aqui que é a entidade servidora está localizada. Target, é muito importante você saber também. Em que janela, blank, self, tal. O que é isso, professor? É tipo, sabe quando você clica num local e ele abre uma nova janela? Ou ele abre uma pop-up? Ou ele abre uma nova aba? Ou ele abre ali mesmo, ele recarrega a janela principal? É no target que você define isso. Tá? E o método, poxa, a gente vai ver isso bem mais a gente vai ver isso bem mais profundamente. Tá? Vamos seguir só a gente elas e diz, é uma grande tabela. Quando o seu dado for tabular, você usa tabela. Tá? A gente, inclusive, até já conversou sobre isso. Vou compartilhar aqui, vocês vão saber exatamente o que são as tags que formatam uma tabela. Tá? É muito importante, uma coisa que é muito importante vocês verem, é que nas tabelas, todas as linhas, é o que está dentro de PR, tá? Todas as linhas têm que ter o mesmo número de células. E 3 aqui, 3 aqui, tem 2 aqui. Eu tenho um problema. Tá? Alguma coisa vai quebrar. Ou esse Francisco Chang vai ficar grandão, ou então você vai ter tipo um negócio parecido na escada, com algum pedaço. Depende muito de como o CSS vai tratar isso. Tá? Mas você vai ter um problema. É um problema que você não quer ter. Então, isso é muito importante. Lembre-se, sempre ter os mesmos números de série. Tá? Divs é uma outra forma de trabalhar, posicionando as coisas. Tá? O pessoal gosta muito de posicionar coisas com divs. Tá? Mas, basicamente, você use o bom senso. Os dados são tabulares e os tabelas. Se eles não são, você precisa de mais flexibilidade, mais facilidade, ou seja, mais aquilo de você não ter as mesmas 3 células não é um problema, mas é algo esperado, não me use de aí você já vai resolver isso mais facilmente. Não tem um melhor que aquele, tudo você vai fazer. Seguir um pouco desse contexto aqui, tá? Depois vocês leem para assim. Aí diz, gente, é muito importante que vocês usem ID em tudo, todas as tags. Professor, não sou desnecessário. Não, não é desnecessário. Usem. Por quê? Porque depois você vai querer mexer lá com aquele parágrafozinho, ele tem um ID, você não vai ficar fazendo cálculos matemáticos complexos via CSS, cálculos que podem se quebrar. Tá? Eu vou voltar nisso depois. Tá? Então, é isso. Usem IDs em tudo. E outras tags de HTML, você tem links, você tem parágrafos, você tem títulos, coisas de linha, de imagem, etc, etc, etc. Tá? Vamos passar agora para... Vimos um pouco de o tanque servidor, vimos um pouco de HTTP, vimos um pouco de HTML, né? Vimos um pincelado, e agora vamos ver o que é CSS. Entender o CSS é muito importante, não só para aquele profissional que é back-end, é importante também que é front-end, é importante também para o back-end. Algum dia ele vai ter que resolver um problema e o back-end não vai estar lá para resolver. Tá? Então, CSS são Cascading Style Sheets, páginas de estilos em cascata. Por que em cascata? Porque você bota uma página aqui, tá? De estilos. Tudo isso você aplica na página HTML. Ele está lá no header.
Pelo menos a boa prática é que ele esteja lá no head. Lembra que eu falei do head? Que o HTML é head body? Head body. Pois é, no head você pode ter o link para o CSS. Ah, professor, mas é só um CSS? Não. Às vezes a gente tem link para 2, para 3, para 4. E aí eles são em cascata, e sendo em cascata se define a prioridade deles. Tá? Por exemplo, você tem uma página do Mac, tá? E a página do Mac tem um CSS lá. Tá? Ele CSS vai dominar toda como você vê a página. Às vezes, onde você vê as coisas, às vezes, que cor, às vezes, o tamanho, a separação entre um elemento e outro que está aparecendo na página. Essa figura aqui está distante dessa figura aqui. Em uma página, em outra página, ela pode estar mais perto. Então, você tem lá no Mac, você tem lá o geralzão. Tá? E aí, digamos que no Mac tem um sistema que é especializado do Via SAP, da Via SAP. Tá? Mac, sei lá, Mac usa lá, Via SAP usa. Tá? Isso aí, obviamente, a Via SAP não vai, ela vai querer um negócio que tem a cara da Via SAP. Ela não é dona daquele lugar ali, porque aquele lugar ali é do Mac. Ok? Então, ela não pode mandar ter as cores, o roxinho, né, da Via SAP. Mas se ela puder ter controle sobre aquele pedacinho ali dela, mesmo que tenha lá, sei lá, amarelo, lá, berrante, lá do Mac, se ela puder botar o roxinho ali, ela bota. E ela bota como? Através de uma outra folha de estilos, que vai ser lida em cascata pelo navegador e vai obter prioridades sobre aquilo que já tinha. Tá? Box model. Um pouco da sintaxe, né? Você tem o seletor, né? Onde eu vou aplicar este estilo? E você tem o estilo. Simples assim. Onde eu vou aplicar este estilo aqui? No body. Qual estilo? Background color, white blue. Ou seja, a cor de fundo vai ser azulzinho. Onde eu vou colocar esse estilo? Vou colocar em todos os títulos grandes. O quê? Vou deixá-los todos brancos e alinhados no centro. Ah, beleza. E qual a cor de fundo que vai estar aqui em todos os títulos grandes? Vai ser azulzinho. Porque o H1 não vai estar dentro do body, certo? Então vai ser azulzinho. Esse P aqui, a fonte vai ser verdana e vai ter 20 pixels em todos os parágrafos. Isso vai se aplicar ao H1? Não. É porque vem depois, professor? Também é porque vem depois. Mas também porque o P não vai estar dentro do H1. Então, o background color light blue ele é aplicado nos H1s e é aplicado nos P's. Por quê? Porque o body tem toda essa galera aqui. Tá? Então, não preciso sair botando background color light blue aqui no H1 e o background color light blue aqui no P. Mas eu não quero que os parágrafos sejam azulzinhos, eu quero que os parágrafos sejam azul escuro. Aí você pega aqui no P, apenas no P, e você bota aqui background color blue ou dark blue. Por aí. Deu para entender essa diferençazinha? Vou repetir um pouquinho mais bem rápido. Body pega tudo. Então, o que você bota lá no body serve para todo mundo, a não ser que seja reescrito. Reescrito como, professor? Como eu disse que faria no P. Botei um background color blue, background color red. Aí ali vai estar vermelho. Tá? O H1 foi mexido? Não, porque P não está dentro do H1. Se eu fizer essa mudança dentro do H1, o P vai pegar? O P até poderia pegar se ele estivesse dentro, mas ele não vai pegar porque ele tem depois. Então, lembre-se dessas duas coisas. Vocês têm que ter em mente o que é que vem dentro do que, tá? E depois a ordem em que as coisas vão sendo declaradas. Cada coisa vai sendo declarada com mais prioridade que o final. É como se eu dissesse, meu nome é Daniel Tavares, tá? Mas eu me casei e resolvi trocar meu nome pelo nome da minha mulher.
Então, meu nome, a partir de hoje, vai ser Daniel Amora. Daniel Tavares ainda existe? Não. Acabou. Ele foi declarado lá no topo, lá no começo da história, lá no dia que eu nasci. Agora, daqui por diante, meu nome é Daniel Amora. Se eu me separar, casar outra vez e tal, aí, sei lá, posso voltar a ser Daniel Tavares. Mas aí eu vou ter que declarar isso de novo. É um outro processo. Mesmo jeito, mesma coisa, mesma coisa. Tá? Ah, diferentes folhas. A próxima folha tem prioridade. Aquele jeito. A página do Mac é. Então, a, a folha da Guia Sapiens tem prioridade. Mas ela só vai mexer naquilo que está dentro do Guia Sapiens. Lembra? Tem que estar dentro. São duas coisas que vocês têm que ter em mente. Tem que estar dentro do local onde você está. Por exemplo, pagar um está dentro do BARI. Tá? E tem que vir depois. Aí nós temos os tipos de seletores, né? Você pode selecionar uma tag, ou seja, todos os parágrafos, todos os títulos, todas as divs. Você tem um seletor de classe, ou seja, eu gosto muito de usar seletor de classe. Classe também é um atributo, eu pego e boto a classe lá. Aí eu não fico dependendo de ter tudo, eu não fico dependendo dos seletores de tipo. Tá? Boto um nome para aquela classe, ou um ID, né? E aí tudo que tiver aquele ID vai ter aquele nome. Tá? Normalmente a ID como a ID não é todo input pega o mesmo ID. Só select, grade button, mas tipo text box, você precisa de ID diferente, porque se eu boto o mesmo nome, aí vai ter tudo a mesma informação. E aí se eu boto o nome Daniel, sobrenome Tavares, só o que vai é o sobrenome do Tavares, se ele tiver o mesmo ID. Tá? Se tiver tudo nome. E tem um seletor de atributo e tem um seletor composto, que o seletor composto é o inferno. Se vocês quiserem sofrer, vocês usem muitos seletores compostos. Está errado? Tá não. Às vezes até por prática. Dependendo do que você está fazendo, é boa prática. Não vai usar um seletor complexo numa página simples que é matar uma mosca com uma bazuca, um canhão. Mas tem uma página ali super complexa. Você precisa que aquilo ali seja realmente dependente. Sei lá, um filho dependente do pai dele. Ok, usa um seletor complexo. Tranquilo. Só que é um inferno. É ruim, é difícil. Então, quer usar? Aprenda. Sabe usar corretamente. Quem é? Assim, eu não sou desenvolvedor front-end, eu sou mais back-end. O stack, como o pessoal chama. Eu resolvo alguns problemas, né? Faço páginas e tal, nas aplicações que faço essa parte, mas eu não sou eu não sou o mestre do front-end. Eu sou mais um Neymar, um Caicai, tá? Só para cair. Mas de vez em quando faz um vídeo, tá? Então, eu raramente uso seletores compostos, eu gosto muito de seletores de classe e seletores de ID. Tá? E é o que eu falei aqui, só usar os compostos depois de aprender o simples. Por que, professor? Porque também tem essa questão da prioridade. Tá? Então, se você não domina o simples, você já está querendo ir para os compostos, você, naquele inferno ali, você ainda está criando briga com o diabo. Ao invés de você ser amigo dele, você está criando briga com ele. Então, aprenda os compostos depois. Use só depois de aprender o simples. Aí você aprende os compostos, você usa os compostos. Que é descendente. Seleciona todos os elementos B que estão do elemento A. Ou seleciona B, que é filho direto de A. Ou seja, não seleciona todo mundo. Sabe? Era igual os reis antigamente. Só o primeiro príncipe que herdava as terras. Né? O resto se escassa. Irmão geral. Isso é tudo muito chato. A gente está terminando. Tá?
E outra coisa que é muito importante de você, quando você está trabalhando com CSS, é lembrar que ele funciona do tipo box model. Como assim box model? Modelo de caixa. Tá? São essas coisas aqui, alguns dos atributos mais importantes. Left, right. Eu tenho esse quadrado. Tá? Esse quadrado e a margem dele ocupam um espaço na página. Tá? Esse quadrado e a margem dele ocupam um espaço que está à esquerda de tantos pontos. Tá? Digamos que isso aqui seja 10, ou seja, isso aqui que é a margem, vamos ver o que é a margem. Tá? O quadrado azul e o primeiro quadrado branco, ele só começa a partir daqui. Ele não vai para cá, ele vai para cá aqui. Ele começa aqui. Tá? E a direita começa aqui. E se ele for maior do que isso? E você tem um problema, que aí você vai ter que resolver, às vezes. Você vê se ficou bom, às vezes até fica bom, mesmo que seja maior, dá um shrink, fica legal. Ou você vai ter que, sei lá, mudar em uma das duas. Do mesmo jeito, você tem o top e o bottom. Ele não começa de cima, aqui, no ponto zero. Aqui é o 0, 0, tá? Ele não começa daqui. 0, 0. Ele começa do ponto onde disse a esquerda e do ponto onde disse o top. Embaixo a mesma coisa. Aqui nós temos a margem. O que é a margem? É que uma coisa também o left e o right são coordenadas em relação à página. Tá? Aqui a margem em relação ao seu colega, o outro componente que está ali do seu lado, o outro, seja o que for, texto, botão, figura, que coisa. Tá? Então, digamos que eu não mexo no meu top, no meu left, no meu right, no meu lado. Tá? Isso aqui está zero. Né? Mas eu tenho um outro componente aqui. Tá? Esse aqui começou, ganhou lá o espaço dele, o outro só vai poder começar a partir daqui. Se você não tiver right, ele vai começar a partir daqui. Por quê? Porque precisa ser uma árvore. Peraí, meu irmão. Dá um espaço aí, rapaz. Tá pasta? Fica colado aí, não. Não gosto de chamega assim desse jeito, não. Ok? É a distância entre o seu componente e o próximo. Tá? Tudo isso ainda é influenciado por top, left, right e tá? Mas ignorando essa. Se ainda tiver essa diferença, você ainda vai ver diferenças maiores. Mas vamos ver o que é. Você tem a borda. Finalmente eu cheguei no componente. Finalmente eu cheguei no rapaz azul. Tá? Mas ainda disso, você tem como é que é a borda. Essa borda aqui ela tem tantos pixels e ela é direta. Não esqueci agora, mas não interessa. Tá? Ela não é invisível, ela não é pontilhada, ela não é tracejada, ela é uma borda sólida, ok? E ela tem um determinado tamanho. Tá? E aí você tem uma outra coisa chamada padding. O que é o padding? Também é espaçamento, mas é espaçamento para dentro. Tá? Você sabe que, por exemplo, quando você tem um texto que está dentro de uma div, esse texto ele não pode não começar direto aqui no começo da div. Sei lá onde essa div está. Conta aquilo que a gente falou antes, vai dizer onde essa div está. Mas onde quer que essa div esteja, o texto vai começar só depois do padding. Por isso que esse padding está aqui. É o espaço para cá. Aqui é padding left. Padding right.
E aqui sim, aqui dentro, eu tenho meu conteúdo. Tá? Muitas vezes isso aqui é para fazer botão. Como é que eu faço um botão aqui? Isso aqui não parece um botão? Eu escrevo aqui, submit, boto um padzinho assim legal, também que eu acho legal, todos iguais, tá? E uma bordinha assim que parece uma sombra. As bordas eu posso dizer, border left é uma coisa, border right é outra. Então, se eu botar uma borda left e bottom de um jeito, e right e top de outro, eu vou estar fazendo aquele efeitozinho de botão no sólido que você assim, no lateral. Então, tá, muitas vezes é feito assim. Isso é tanto a gente faz nos nossos olhos, faz os botõezinhos. Mas basicamente é isso. Entenda o modelo box model. Ainda tem os Z-index. Os Z-index é muito fácil. Tá? Z-index é o que está na frente e o que está atrás. Tá? Então, às vezes, você quer botar algo. Se eu tenho dois elementos, eu tenho esse elemento aqui, e eu tenho esse outro, e eles estão aqui, então um em cima do outro, tá? Eu quero deixar esse aqui em cima, eu boto o Z-index dele maior. Se eu quero deixar esse aqui em cima, eu boto o Z-index dele maior. Ou seja, é só trazer para frente, mandar para trás. Trazer para frente, mandar para trás. Às vezes você tem, por, por erro, ou pela magia do destino, pelo que o cliente pediu, você tem elementos que estão ficando um em cima do outro, total ou parcialmente. Como é que eu boto para frente, como é que eu boto para trás, é só no manipulador Z-index, que é também um atributo. Tá? Eu acho que a gente vai terminar agora. Tá? A nossa aula já está bem extensa. E nós vamos terminar com responsabilidade. São media queries. Não é complicado, né? Trabalhar com media queries. Então, se tudo do jeito que está aqui, seria muito fácil. Você começa com arroba mídia, você diz qual é a mídia que você quer botar. Então, tem uma mídia, tem um global lá, né? E você pode estilizar, do mesmo jeito que eu falei, de estilizar a página da Via Sapiens dentro do Mac, da página do Mac, né? Estiliza aqui, para a página de impressão. Vocês notam que em alguns sites tem visão para impressão, e aí você quer imprimir, e aí, tipo, sai os menus, sai todas aquelas coisas, expressão texto e tal, né? Se for imprimir, não imprime tudo que você está vendo, né? Tem um menu, tem navegação, tem sei lá o quê. Pode ter uma figura que não te interessa, tem um logo que não te interessa você imprimir. Estiliza aqui, menino. Você bota tudo, todos os estilos, aí você esconde coisas, você mostra coisas, você posiciona coisas. É só botar isso aqui no media print. Tá? E você tem media screen e max field 768. Tá? Ou seja, uma tela do navegador, no laptop aqui, você vai ver de outro jeito. Aqueles menus que não fazem sentido serem impressos, onde já se viu imprimir menu. Você não vai poder clicar nele. Aqueles menus que não fazem sentido serem impressos, aqui fazem todo sentido. E aí você quer que eles estejam aparecendo lá. Aí você pode clicar, criar também um arroba mídia, string, and, max width, igual, sei lá, 400, para você ver no seu celular. E aí aquele menu que você via um do lado do outro, você quer transformar no hambúrguer. O que é um hambúrguer? Você está vendo aqui no celular, né? Você vê aqueles três pontinhos lá, aqueles tracinhos, como melhor aparecer para você. Você está vendo aqueles lá e você sabe que ele tem um menu. Não sabe? Isso todo mundo hoje já está meio que acostumado a ter três tracinhos, tem menu, tem mais coisa ali, você pode ir para outros lugares. Tá? Então, aquele menu que aparece do lado do outro, você esconde, ou você bota para lá, você transforma em tracinho, você faz o que você quiser. Vendo assim é muito simples. O difícil é quando você vê um CSS, enorme, grande, Godzilla, cheio de arroba. Aí você tem que descobrir onde é que você vai mexer. Falei que
aquilo ali era o inferno, né? Pois aí você pega, cava um buraco no chão do inferno e vai ficar mais lá embaixo. Mas a gente faz. A gente faz porque foi isso que a gente escolheu fazer para a nossa vida. Para cavar buraco no inferno. Isso mesmo. A gente faz e gosta. Então, eu espero que vocês leiam essa parte aqui, é importante que vocês leiam, vou mandar no grupo, tá? Não vão passar por isso, porque a gente já foi por muito tempo e a nossa aula, a voz já não é a mesma e a gente precisa terminar por agora. E eu só deixo muito obrigado pela atenção de vocês, que é muito, muito importante para mim. Sinto um orgulho enorme de ter os alunos da Via Sapiens como meus alunos. Um grande abraço, a gente se vê. Beijo. Um abraço.